Lucas capítulo 18. E propôs-lhes também uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele continuamente, dizendo: faze-me justiça diante do meu adversário. E ele, por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e não respeito aos homens, no entanto, como esta viúva tornou-se uma carga para mim, hei de fazer justiça, para que não volte continuamente e me perturbe. Então disse o Senhor: atentai para aquilo que um justo juiz disse. Porventura, Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardando os faça esperar largo tempo? Eu vos digo que depressa lhes fará justiça. No entanto, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E disse também esta parábola a alguns que muito confiavam em si mesmos, tendo-se por justos, e desprezavam os demais. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, pondo-se em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, e nem sequer como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou a 10ª parte de todas as minhas entradas. O publicano, porém, estando em pé, postou-se de longe e não queria sequer levantar os olhos ao céu, mas dava golpes no próprio peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e aquele não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E traziam-lhe também bebês recém-nascidos para que ele os tocasse, mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Mas Jesus, chamando-os a si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Verdadeiramente vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então um certo príncipe perguntou-lhe, dizendo: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Já conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho praticado desde a minha juventude. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo quanto tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, ao ouvir isso, ficou muito aflito, porque era muito rico. E vendo Jesus como ele ficou muito aflito, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Na verdade, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqueles que o ouviram disseram: logo, quem então poderá salvar-se? Mas ele lhes disse: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhes disse: na verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou pais, ou irmãos, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muitas vezes mais neste tempo, e no século vindouro a vida eterna. E tomando à parte os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e serão cumpridas todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem, porque será entregue aos gentios, e será escarnecido, injuriado e cuspido, e o açoitarão, e lhe tirarão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles não entendiam nada dessas coisas, e esta declaração lhes estava encoberta, e não compreendiam o que se lhes dizia. E aconteceu que, quando ele se aproximava de Jericó, um cego estava sentado junto do caminho, mendigando. E quando ele ouviu o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E lhe disseram que era Jesus de Nazaré que ia passando. Então ele clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então se deteve e ordenou a ele que o trouxessem.
E quando ele se aproximou, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu recobre a vista. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te curou. E instantaneamente recuperou a vista e o seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, glorificava a Deus.